Olá a todos! Hoje, damos início a uma série de vídeos que detalharão a prática de transferência energética chamada Reiki. Este curso será ministrado pelo professor Mestre Shankara. Desde já, gostaríamos de agradecê-lo por nos compartilhar o seu conhecimento. Desejamos a todos um bom treinamento e uma boa aprendizagem. Já viu o símbolo do Reiki? A primeira parte do símbolo do Reiki, ele compõe da palavra Rei, e na segunda parte do símbolo, mais abaixo, ele é composto da palavra Ki. Então, Rei significa sabedoria universal, a fonte primeira, Deus, o Criador, aquele que é a chama, Buda, Cristo, Brahma, a ordem natural, o todo, Tupã, a energia. Ou seja, cada civilização, cada cultura, em seu tempo, costume conhecer ou conhece por um nome diferente. Na verdade, o que a gente está imaginando aqui que seria a energia vital universal ou energia vital espiritual, tá? Na primeira parte do símbolo seria Rei, a segunda parte do símbolo, para quem está com a apostila na mão aí, eventualmente, tá? Que significa energia vital em japonês. Os chineses chamam de Shi, os egípcios chamam de Ka, os gregos de Pneuma, os judeus de Nefesh, os Kahun da Polinésia chamam de Mana, os russos de bioenergia, os alquimistas de fluido da vida, os cristãos de luz ou Espírito Santo. Na verdade, aqui é a nossa energia pessoal, é o que nos faz viver. O que é a energia que nós temos, que é direcionada para dentro do nosso corpo através dos chakras. Então, quando alguém é sintonizado num sistema de Reiki, tá? Ou seja, é feita uma sintonização, depois a gente vai falar sobre sintonizações também, tá? Na realidade, você está fazendo a união dessa energia universal, energia vital universal, energia vital espiritual, tá? Com a energia Ki. Então, nós seremos apenas uma ligação entre essa energia e para quem nós podemos doar o Reiki. Com as mãos, com os olhos, com o sopro, isso aí a gente vai ver mais tarde. Ou seja, nós nos tornamos um canal de uma energia vital espiritual. Porque no normal, no dia a dia, nós podemos usar a nossa energia aqui até para ajudar outras pessoas. Eventualmente, quando você tem alguém da família que esteja com uma dor de cabeça, que esteja com algum problema qualquer, tá? Você pode usar as tuas mãos. Usa as tuas mãos. Qual que é o primeiro passo que nós damos quando a gente leva uma pancada no braço, por exemplo? É colocar a mão em cima e ficar esfregando. Se as pessoas tivessem o trabalho de colocar a mão em cima e simplesmente esperar em cima do machucado, ia ver que aquela dor ia passar com mais facilidade. Se você tem um corte, tem um corte e você está sangrando, e se você tiver o trabalho de colocar a mão em cima, você vai ver que vai coagular o sangue um pouquinho mais rápido até, e a cicatrização desse ferimento também vai ser mais rápida. A questão é que quando nós usamos a nossa energia aqui, nós estamos gastando a nossa energia. Ou seja, mesmo nos ajudando numa pancada, no ferimento, ou a outra pessoa, uma dor de cabeça, uma pancada, um ferimento, uma quebradura de osso, seja o que for, a gente realmente pode ajudar com a nossa energia aqui. O único problema que pode ocorrer nesse sentido é que as pessoas eventualmente exterminam com a sua energia aqui, tá? E elas se sentem desvitalizadas. Elas se sentem desvitalizadas no aspecto físico, emocional, mental e até espiritual.
É claro que essa energia aqui ela é reposta depois de uns tempos, mas se a pessoa constantemente usar as suas mãos sem estar iniciada em reiki, sem estar sintonizada na energia cósmica, tá? O que vai acontecer? Você vai usar a energia, vai perder muito dessa energia e ela não vai conseguir ser reposta a tempo. E aí você pode sofrer até graves problemas, até de ordem física. Tá? Tem muitas pessoas nesse Brasil afora aí que dão cursos de reiki. Tem universidades que dão cursos de reiki, mas não dão sintonizações de reiki. Ou seja, saber o que é o reiki é uma coisa bastante simples. Basta comprar um livro, ler uma apostila, como umas tantas que existem aí na internet à disposição, tá? Basta baixar, ler e você sabe como é que faz. Agora, saber como é que faz não é igual a ter capacidade, quer dizer, não é capacidade, é igual a ter poder de fazer isso. Então, o poder que é dado pela sintonização através de um mestre, tá? Um mestre vai fazer sintonizações que são passos de sintonização, que são colocados símbolos nas pessoas e são abertos determinados canais, ou seja, determinados chakras e glândulas no corpo humano, em que vai abrir a pessoa para que essa energia rei possa passar pelo corpo da pessoa, se condicionar dentro do corpo da pessoa e através das mãos, dos olhos, do sopro, da massagem, da percussão, de pontuação, tem várias técnicas que a gente vai ver depois. Passar essa energia sem perda do teu ki. Por quê? Quando você está usando o reiki, ou seja, a união das duas palavras reiki, tá? Você, ao mesmo tempo, o rei acaba usando a tua energia aqui para mandar para a energia para aquela pessoa, tá? E ao mesmo tempo ele está repondo essa energia e até digamos assim, com um reforço a mais. Ou seja, quando você recebe reiki de alguém, ótimo, beleza, fantástico, tá? Faz um reiki em você mesmo, ótimo, beleza, fantástico também, tá? Mas quando você faz o reiki em alguém, você também está sendo beneficiado com a energia rei, ou seja, você também estará se energizando. Então, tanto faz você ficar fazendo reiki só em você mesmo, por exemplo, supondo que você seja iniciado e você não sintonizado, né, no caso, e você nunca mais, não queira atender ninguém, ou seja, não queira doar essa energia para ninguém, nem para um parente, nem para pessoas estranhas, nem para o cachorro da casa, nem pelo gato, nem pelo passarinho da casa, porque o reiki também serve para esses animais, água, planta. Mesmo que você queira fazer somente em você mesmo, tá? Você vai estar sendo beneficiado pela energia. Mas se você fizer para os outros, vai ser usada uma parcela do teu ki, mas essa parcela vai ser recomposta imediatamente com ganhos. Então, a pessoa não vai se sentir desvitalizada de forma alguma. Na realidade, quando você faz o reiki em outras pessoas, você se sente bem, tão bem quanto a outra pessoa, tá? Uma particularidade do reiki é que é muito comum as pessoas entrarem no estado que se chama estado alfa, tá? Em que o estado alfa já foi comprovado até pela medicina que é um estado curativo, ou seja, o que o reiki faz? O reiki, na realidade, não cura coisa alguma. Na realidade, o reiki, ele abre os caminhos de autocura que todas as pessoas têm. E como a pessoa, normalmente, quando está recebendo uma energia de reiki, ela entra num estado assim, mais quase que alterado de consciência, que a consciência dela baixa para 7,83 Hz, 7,83 ciclos por segundo, que no normal nosso cérebro está funcionando a 13, 14.
Hz por segundo, então o cérebro abaixa mais ou menos para 7. E dentro da medicina já foi percebido que esse estado de 7,83 Hz, que na realidade é o mesmo frequência pulsante do campo eletromagnético da Terra, tá? Ele é uma energia, é uma frequência do cérebro que faz com que o sistema imunológico da pessoa fique mais ativo. Então, o próprio corpo da pessoa começa a lutar contra a dor, enviando hormônios para sedar essa dor. Ele manda outros hormônios para eventualmente melhorar a cura de uma quebradura de osso, uma fratura de osso, por exemplo, ou para eventualmente um corte, considerando as coisas na parte física, tá? Uma coisa que nem o próprio criador do Reiki ele soube explicar muito bem, até em algumas entrevistas que tem na internet, entrevistas com Mikao Usui, tá? Ele não soube explicar muito bem como que o Reiki funciona em cima das questões emocionais, em cima das questões mentais e espirituais. Isso, segundo a lógica dele, tem a ver com a força e a energia dos símbolos. Mas acontece que os símbolos, a pessoa só os conhece a partir do segundo grau de Reiki. Acontece que quando, mesmo que você seja iniciado no primeiro grau de Reiki, sintonizado no primeiro grau de Reiki, que na realidade são 4 sintonizações no primeiro grau, divididas em Lokuto, que é a 6ª sintonização, a Goto, que é a 5ª sintonização, a Yonto, que é a 4ª sintonização, e a Santo, que é a 3ª sintonização. Então, são 4 iniciações que podem ser feitas em uma só, tá? Podem realmente ser feitas em uma só, ou separadas. Então, mesmo que a pessoa é iniciada simplesmente no primeiro grau, ela também trabalhando com o Reiki na pessoa, independente da qualidade específica de cada símbolo, como, por exemplo, temos o símbolo do segundo grau, o Chokurei, que é um reforço de energia, o Seiki, que é um símbolo que trabalha na questão emocional, o Honshaze Shonin, que é a quebra de tempo e espaço, e também trabalha no campo mental. Tá? Aí, você passando para o mestrado, você vai trabalhar com um símbolo chamado Daikomyo, tá? Que ele trabalha no aspecto espiritual. Depois tem um 5º símbolo, que seria chamado Haku, que ele é usado mais na sintonização, ou seja, com um mestre, quando vai sintonizar outra pessoa, ele vai usar esse símbolo na sintonização, que é para separação de auras, mas isso a gente vai falar mais tarde. O Haku também, como símbolo budista, ele é utilizado usando ele invertidamente, de modo invertido, tá? Ele é usado para afastar pequenos obsessores da aura de um sujeito que eventualmente não esteja muito bem. Mas voltando. O ideograma do Reiki, na realidade, ele representa vários... Pode inventar... Estou me perdendo. Ele pode significar várias coisas, várias leituras. Por exemplo, o ideograma do Reiki, como sozinho, ele pode significar chuva maravilhosa de energia vital, chuva maravilhosa que dá vida, algo que vem do cosmos e que seu contato com a Terra produz o milagre da vida, chuva maravilhosa que produz o milagre da vida, a comunhão de uma energia superior com uma energia terrena, mas ambas se pertencem, uma energia maravilhosa que está acima de todas as demais, está em você e você pertence a ela. Então, na realidade, como esse símbolo do Reiki, ele é um kanji, a interpretação, é um kanji japonês, a interpretação que se dá, ela tem várias interpretações diversas, tá? Mas, basicamente, o símbolo do Reiki, ele diz o seguinte: céu, terra, céu, gotas de chuva, depois ligação com o céu e a terra, depois tem um homem ajudando o outro homem,
Depois gotas de chuva novamente, o símbolo do trigo que fertiliza a terra e um símbolo que ele faz um giro de novo para cima, indicando que isso é um fluxo contínuo, ou seja, a água desce na terra, que sobe para o céu, que fertiliza a vida. Então, o Reiki é um fluxo contínuo da energia. Você sempre, a energia Rei, no caso, né? Reiki, ela passa a se chamar a partir do momento que uma pessoa é iniciada, ou seja, o contato da energia Rei com a energia aqui do sujeito que está sendo iniciado. Então, esse fluir da energia Reiki, da energia Rei, é constante. Ou seja, uma vez que uma pessoa é sintonizada na energia, cada vez que ela tocar em alguém, mesmo que por acaso, e que fica com a mão com um certo tempo em cima do braço de uma pessoa, ela inconscientemente estará mandando energia Rei para aquela pessoa. Até as pessoas dizem assim, mas o Reiki tem que ter autorização para doar. Tem que ter autorização para doar a partir do momento que nós falamos sobre tratamentos de Reiki. Mas, indene disso, tá? Quando uma pessoa é sintonizada, realmente, a partir do momento que sempre que ela tocar em alguém, ela estará doando a energia, porque a energia Rei é um fluxo contínuo. Ela não para nunca. Então, mesmo que depois de sintonizado, algum de vocês não queira nunca mais saber sobre o Reiki, isso não interessa, não gostei, não vale a pena, não é para mim. Mesmo que você queira, nunca mais você deixará de ser sintonizado na energia. Pausa para tomar uma aguinha. Então, mesmo que a pessoa não use mais e fique lá 20 anos sem utilizar essa energia, tá? Quando ela for usar, a energia estará presente e fará o resultado normal. É claro que a prática traz a perfeição. Quanto mais você utilizar a energia Rei, melhor contato você vai ter com ela, melhores intuições você vai ter com ela, melhor trabalho você vai poder fazer com ela. Ou seja, quanto a maior quantidade de energia Rei você puder captar para poder doar para alguém, melhor o trabalho será. É claro que se alguém é sintonizado hoje, daqui 20 anos ele resolve usar pela primeira vez, a energia Rei não vai estar tão trabalhada assim em cima da pessoa, tá? A ponto da coisa surtir efeito imediatamente. Porém, basta ela começar a iniciar a trabalhar com a energia Rei, consigo mesmo, com outras pessoas, com uma determinada constância, tá? Ela vai atuar da mesma forma que atuaria numa pessoa que trabalha todos os dias. Então, ou seja, a energia Rei é uma energia constante, ela sempre está fluindo. É uma energia que está aí de graça, à disposição nossa. Tá? Basta saber captar e o modo de captar é ser sintonizado por um mestre Reiki, tá? Que vai fazer a sintonização de você com essa energia, e a partir do momento dessa sintonização, você já, a partir do minuto seguinte da sintonização, você já pode estar doando energia para ti mesmo, para as pessoas, para animais, cachorros, gatos, passarinhos e qualquer coisa viva. Energizar água, energizar comida, energizar plantas, isso aí você pode usar energia Rei de diversas formas possíveis. Sabe, Marilene, que assim é meio esquisito, ninguém fala nada, e pensa que eu estou falando sozinho para o computador. Mas vamos continuar. Daqui a pouquinho tu acostuma. Se começar a falar, o povo vai te interromper, tu não vai mais conseguir falar nada. Eu acho que eu vou botar uma cara aqui nesse computador para mim ficar olhando para falar para ele. Tá? Nós vamos bater uma foto. Então tá bom. Então, bom, continuando, tá? Então veja, a história do Reiki, na verdade eu não vou entrar em meandros da história do Reiki, é uma história muito comprida, tá?
é uma história muito comprida. Na realidade, o Reiki, quando ele foi inserido nos Estados Unidos por uma mestra de Reiki que foi iniciado por um dos discípulos de Mikao Usui, tá? No tempo depois da Segunda Guerra Mundial, tá? Ela não conseguiu colocar o Reiki como ele deveria ser na realidade, como Mikao Usui usava no Japão. Tá? Ou seja, de forma gratuita, ou então por troca de alimentos, alguma coisa assim. Tá? Porque o americano, de uma forma geral, ele é muito desconfiado com coisas gratuitas e principalmente, veja, no pós-guerra, seria extremamente difícil para Mistakata colocar uma coisa japonesa dentro dos Estados Unidos, até pela desconfiança, pelo belicismo que existia entre Japão e Estados Unidos na época, por causa daqueles ataques de Pearl Harbor, aquelas coisas todas, né? Então foi bastante difícil ela colocar o Reiki na sua forma pura, apesar que Mistakata, na realidade, ela foi uma sucessora de Shushiro Hayashi, que foi um dos alunos de Mikao Usui, e até Shushiro Hayashi, eventualmente, ele era considerado persona non grata, ou seja, ele não era muito desejado nos círculos de Mikao Usui, porque Shushiro Hayashi ele inventou o seu próprio Reiki, ou seja, ele modificou a base do Reiki que Mikao Usui ensinava e começou a ensinar o Reiki de uma forma diferenciada. Então, Mistakata, ela aprendeu com Shushiro Hayashi. Mistakata nunca chegou a ter um contato direto com Mikao Usui, ou parece que teve um contato através de uma foto, alguma coisa assim, se eu não me recordo muito bem, mas nunca teve um contato direto sendo iniciado pelo Mikao Usui, que foi o descobridor do Reiki. Descobridor no seguinte sentido, tá? Na verdade, Mikao Usui, ele tem a história de Mistakata, dizendo que ele era monge cristão, que depois ele foi para Chicago estudar escrituras, depois foi para a China, foi para um monte de lugar, e etc, etc. Ou seja, ela criou uma história, que está na apostila, inclusive, a primeira historinha, ela criou uma história bem palatável, assim, para tirar todo o aspecto místico, muito místico do Reiki, para que pudesse ser colocado isso nos Estados Unidos. Então, o Reiki do Ocidente, na realidade, o Reiki que se aprende hoje em dia, é o Reiki de Takata, não é exatamente o Reiki de Usui. De uns anos para cá, muitos pesquisadores, no qual eu me incluo também, começaram a estudar a técnica real do Reiki, junto lá no Japão mesmo, que existe no Japão a Usui Reiki Ryoho Gakkai, tá? Que é o centro de treinamento do Usui Reiki Ryoho, centro de treinamento de cura natural, tá? Que até hoje eles utilizam as técnicas que eram utilizadas originalmente por Mikao Usui. Tá? O Reiki que se aprende muito no Brasil, principalmente trazido por Claudette França, Johnny DiCarli, são boas pessoas, mas eles trouxeram a versão de Mistakata, não a versão de Mikao Usui. Agora, alguns pesquisadores, como Frank Ajava Peter, Walter Lubeck, Mark Ozaki, vários pesquisadores. O Frank Ajava Peter, inclusive, ele é casado com uma japonesa e ele tem um contato direto com os fundadores do Reiki, quer dizer, os fundadores não, os presidentes posteriores da. Como eu estava falando, muitos pesquisadores agora estão tentando resgatar o Reiki de Mikao Usui e um dos principais é o Frank Ajava Peter. E ele não consegue passar integralmente aquilo que ele já conseguiu retirar da Usui Reiki Ryoho Gakkai do Japão, que detém todos os ensinamentos de Mikao Usui, talvez mais alguns que a gente desconheça, tá?
porque existe uma espécie de lobby em torno de produções literais sobre Reiki, no Brasil e em alguns outros países também, porque eles querem que seja detida apenas a versão que Hayao Takata trouxe para o Ocidente. Então, até os livros de Frank Ajava-Picchu são livros pequenos, que ele mesmo banca o investimento para lançar os livros no mercado. Então é bastante complicado. Tá? Agora, independente da historinha que foi inventada por Mistakata, uma historinha bonitinha, assim, bem interessante lá, para quem tem a apostila pode. Parou aí de novo, Shankar? Caiu de novo, será? A permissão para o Shankara, Angel. Já tá, viu, Marileide? Ah, tá. Eu fiz. Hoje de manhã, quando eu liguei, dizia que era para atualizar o TS. Eu fiz. Mas eu caí mesmo assim. Eu também, eu não fiz. Mas isso daí acho que é o servidor que tá oscilando, viu? Pois é. Nossa, eu me quebrei toda. Não, não é que eu tenho servidor também de outras coisas, né? Esse horário assim da tarde é onde existe mais tráfego de internet no Brasil. Acho que podia abrir o microfone de todo mundo até estabilizar isso aí, né? Covardia nós aqui falando. E eles todo mudo. Eu Pronto, baixei a abri. versão nova também. Ufa! É bom que vocês exercitam aí, poxa. Que vão falar, entendeu? Ficam procurando o que falar, daqui a pouco estão cantando também. Fica bom. Oi, Angel, 5 minutos de break é complicado porque aí não tem nada pra beliscar, né? Belisca, cada um se belisca a si mesmo. Foi fraca, né? User in your channel started recording. Estão me ouvindo? Então sim. Será que voltamos dessa vez, definitivo? Vamos ver. Vai dar esses 5 minutos então, para ver se não acontece mais nada? Vamos conversar aqui um pouquinho para ver. Ô Shankar, eu criei um grupo ali no Facebook. Oi, fale. Eu criei um grupo ali no Facebook para a gente colocar matérias e alguma coisa que a gente for encontrando sobre Reiki, para colocar dúvidas. Aí de vez em quando, se tu estiver disponível, dá uma passadinha lá. Aí eu só queria colocar um convite para ti, mas não consegui. Daí tu adiciona e o pessoal da sala também.
Lá tá como Swami Shankara, tá? É só Eu fazer não o sei porque pedido. que eu não consegui. Não, que veja, o Facebook ele tem uma característica, tá? Se você pedir muitos adicionamentos de amigos, ele te deixa em stand-by por 7 dias ou por 14 dias, tá? Aí você não consegue convidar mais ninguém. Então você tem que esperar esse tempo para poder começar a convidar pessoas. Então se você convidou muitas pessoas, veio uma mensagem, você fica no armário por 7 dias ou até por 14 dias, tá? O Facebook tem esse problema. Não, mas eu tentei te convidar um dos primeiros ali, se não foi o primeiro, e aí não ficava aquele nome azulzinho, não sei se é porque eu não te tenho no meu Facebook, talvez seja por isso. É porque o Facebook ele faz assim, se eventualmente ele pergunta se essa pessoa é conhecida tua, se não for, ele não manda convite, não tem jeito, tá? Mas eu acho estranho Ah, tá. nesse aspecto, porque você está no grupo do GVA e eu estou no grupo do GVA também, tá? Então deve ser alguma falha técnica do Facebook. Ah, vou tentar de novo, então. É, E vocês vão lá, pessoal. Tá lá, é só pedir para entrar. Swami Shankar de Ponta Grossa? Eu sou Chancada de Ponta Grossa. Ah, então pode adicionar? Oi? Oi? Pode adicionar então no Face? Está como Shankara, quer dizer, na verdade Swami Shankara, Swami Shankara. Eu enviei um agora. Eu vou entrar lá no Facebook, eu tive que reiniciar meu computador, que eu pensei que o problema que deu com esse servidor aqui fosse o problema no meu computador, né? Acho que parece que foi geral para todo mundo, né? Só um momento eu vou entrar no Facebook e quem pediu eu já vou aceitando. Obrigado. Só voltava essa. Vamos começar de novo para ver se agora aguenta? Vamos lá então. Posso começar a falar? Pode. Ah. Eu estava tirando a vozinha da mulher. É o seguinte, como eu estava falando, o reiki, que se conhece no Brasil, se conhece só retornando um pouquinho, se conhece em muitas partes da Europa, da Alemanha, é o reiki de Mistakato. Existem pesquisadores hoje que estão trabalhando. Frank Ajava Peter é um deles, que é o mais renomado de todos, que realmente estão tentando procurar algumas novas ideias a respeito do reiki, coisas que talvez Mikao Usui não tenha deixado à disposição durante muitos anos, e são alguns segredos que são guardados a 7 chaves dentro do Japão. Mas como ele é casado com uma japonesa e tem acesso ao Zui Reiki Ryogakai, então eventualmente ele está procurando trazer isso para o Ocidente. Mas na realidade o Reiki, Mikao Usui foi um grande estudioso. Ele era um monge budista na realidade, tá? Então ele era um grande estudioso. Então ele passou anos e anos, viajou para muitos lugares, inclusive na Europa. Nunca esteve nos Estados Unidos, como ele disse que foi fazer pesquisa
na Universidade de Chicago e tal. Essa história não é uma história verdadeira. Na verdade, é uma coisa inventada por Israel Takata para dizer assim, os Estados Unidos também estava presente no descobrimento do reiki, patati patatá. Na verdade, o reiki ele é um sistema de cura natural, e o Dr. Mikao Usui, ele, digamos dizer assim, descobriu o reiki baseado em ensinamentos secretos do budismo esotérico, da magia japonesa Sujendo e do xamanismo. Mais tarde o xamanismo passou a se chamar shintoísmo, tá? E no taoísmo mágico da China. Então, na realidade, ele se afiliou a N grupos, tá? Jin, Qin, Rei, outros grupos de meditação, oração, técnicas de cura, patati patatá. Encontrou em alguns monastérios alguns documentos relativos a alguma coisa que Buda, o primeiro Buda, Siddhartha Gautama, teria escrito, apesar que Buda nunca escreveu uma linha sequer, e sim os seguidores de Buda que escreviam o que ele falava, tá? Que constava que Buda sabia curar com as mãos e tal, e ele também descobriu alguns símbolos, né? Por exemplo, o símbolo Chokurei deriva do Sunjedo e do Shintoísmo. Os símbolos Seiriki e Daikomyo são uma variação do budismo esotérico. E o símbolo Honshaze Shonen baseia-se na sabedoria tanto do taoísmo mágico como do budismo esotérico. Então ele estudou muito durante muito tempo, até que ele chegou num ponto que ele não sabia exatamente o que ele tinha nas mãos. Ou seja, estudou bastante, mas ele não sabia para que tudo aquilo servia. Então ele fez o que muitos monges budistas naquela época faziam. Ele foi fazer uma meditação no Monte Kurama, que existe no Japão até hoje, inclusive tem uma placa comemorativa a isso lá, tá? Ele fez uma meditação no Monte Kurama por 21 dias consecutivos, tá? Onde ele tomava água, comia pouco, mas ficava todo o tempo meditando e tal, e através de algumas visões, tá, em função da meditação dele, ele conseguiu compreender todo o aspecto de tudo aquilo que ele tinha estudado. A partir disso, ele começou, eventualmente, começar a trabalhar com as coisas que ele aprendeu, que são derivações de tudo isso que eu falei: budismo esotérico, magia, Sujendo, xamanismo, shintoísmo, taoísmo. Ou seja, o reiki é uma mistura de todas essas tradições, de todos esses ensinamentos, tá? Então o reiki pode ser considerado como um sistema único, que não existe um sistema igual no mundo. O que existe hoje em dia são muitos tipos, aspas, de reikis por aí, ou seja, muitos tipos de reiki, porque muitas pessoas começaram a canalizar outras variações de reiki, outros símbolos. Por exemplo, no nosso método aqui, nós temos 5 símbolos, tem outros que tem 10 símbolos, outros que tem 15, tem um que defende a ideia que tem 353 ou 356 símbolos, não me recordo, né? Seria um negócio meio terrível, porque já é muito difícil para as pessoas normais aprenderem exatamente o processo, o traçado e o significado de cada símbolo, tá? Quanto mais aprender 353 símbolos. Se nós já temos símbolos como o Chokurei, que trabalha na parte física, Seireki, que trabalha na parte emocional, o Honshaze Shonen, que trabalha na parte mental, o Daikomyo, que trabalha na parte espiritual, eu acho que acho que Mikao Usui, ele já com esses símbolos apenas, tá? Tirando o Haku, que é um símbolo de concretização, na realidade o Mikao Usui, ele já fechou todos os aspectos da necessidade que as pessoas têm, ou seja, trabalhar no mental, no espiritual, no físico e no emocional, ok?
A senhora Takata, ela acrescentou modificações do modo de tornar o sistema mais aceitável a um povo essencialmente ocidental e capitalista, como nos Estados Unidos. Ela, antes de morrer, ela passou a tarefa de liderar o movimento de Reiki a sua neta, Phyllis Lei Furumoto, e a doutora Barbara Weber. A Phyllis Lei Furumoto até hoje é viva, tá? E ela preside a Reiki Alliance International. Tá? Só que por razões conceituais entre Phyllis e Bárbara, tá? Cada um seguiu um caminho. Então a Bárbara acabou fundando a HAL International Radiance Associates, tá? Que trabalha com uma outra técnica derivativa do Reiki, que seria o Magnific Healing. Tá? E no início da década de 80, a doutora Barbara Weber, ela mudou a técnica para a Radiance Techniques Association International, que trabalha exatamente com esse Magnific Healing que hoje é ensinado. Tá? Existem muitas outras tradições de Reiki, tá? Como a Universal Master Association na Califórnia, de Center of Reiki Training em Minnesota, de Reiki Touch em Texas, tá? Reiki Plus Institute Tennessee, entre outros. O Reiki Plus é até um negócio interessante. O sujeito ele canalizou um tipo de Reiki que, inclusive, ele patenteou o Reiki. Quer dizer, o Reiki é só dele. É uma energia universal que está à disposição de todo mundo. O sujeito conseguiu patentear só para ele, né? Como se a energia fosse só dele. Mas, como eu disse, a arte do Reiki é simples, mas a cabeça do homem é bem complexa. Hoje nós temos Teramai, Seixin, Reiki Plus, Osho Reiki, Karuna Reiki, Reiki tibetano, Ren Reiki Do, The Way of the Reiki, Reiki magnificado, que é cura quântica, e até, pasme, tem até um tal de Orixá Reiki, tem uma pessoa, um cara chamado Rodrigo Romo, que ele associou todos os elementos da Umbanda com o Reiki. Quer dizer, eu cheguei, infelizmente, a ler esse livro que alguém me emprestou, e é um amontoado de besteira sem tamanho. Mas, infelizmente, tem muitas pessoas colocando sistemas supostamente canalizados de cura, tá? Utilizando o nome Reiki. Quer dizer, esses sistemas, aspas, de cura não tem nada a ver com o Reiki original. Absolutamente nada a ver com o Reiki original. Só que como o Reiki é uma palavra muito conhecida já, tá? Colocar dentro do seu sistema de cura o nome Reiki dá um certo ar de estrelismo em cima daquilo que a pessoa supostamente canalizou. Então existem muitos métodos de Reiki. O que eu estou tentando ensinar para vocês, basicamente, é o que Mikao Usui trabalhava na ocasião. Tá? O Reiki é uma religião? O Reiki não é religião. Do ponto de vista dogmático, do ponto de vista religioso, mas dogmático não. No ponto de vista da palavra, sim. A palavra religião vem do latim religare, que significa religar-se ou tornar-se uno com Deus, como se compreende a divindade. E esse é exatamente o trabalho que Reiki exerce através da sua prática. Através do Reiki retomamos nossa unicidade em nós mesmos e com Deus ou divindade. A base de todas as religiões é cultural e antropológica. O Reiki, por trabalhar com a energia vital universal ou energia vital espiritual, como já comentado, que é natural e inerente a todo ser vivo, independente de religião ou credo. Uma planta, um animal, os elementos água, terra, fogo, ar, a matéria e o éter, enfim, tudo que nos cerca possui energia. Podemos aplicar o Reiki em todos, seja para a cura das pessoas, animais, plantas, ou para melhorar o meio físico em que vivemos. A Terra agradece. Por que a Terra agradece? Na verdade, existem grupos de Reiki no mundo todo
que todas as sextas-feiras, as últimas sextas-feiras do mês, exatamente às 18 horas, hora local, evidentemente, tá? Esses grupos se reúnem e mandam reiki para o planeta. São pessoas que faz muitos anos que estão fazendo isso. Então eles estão tentando enviar energia reiki para o planeta para que as coisas possam melhorar. Quer dizer, por enquanto acho que não está ajudando muito, mas pelo menos o trabalho está sendo feito, ok? Veja, o reiki não tem uma ressonância com a expressão ter que é uma expressão condicionante e limitadora, para aqueles que acham que serão obrigados a praticar o reiki depois que iniciados. Depois que você fazer a iniciação, pode perceber que tem preguiça ou desinteresse de praticá-lo, ou então deixar de fazê-lo. O que não conseguirá, no entanto, é desfazer a sua iniciação. Uma vez iniciado, como eu já disse, para sempre iniciado. Ou mesmo sem querer praticar o reiki como se recomenda, depois a gente vai ver como se recomenda, sempre que você colocar a mão no corpo, o reiki estará ali sendo captado e transmitido para você. E atuará sempre em você e através de você, mesmo que você tente evitar isso. Muitos chamam o reiki de milagroso. Então, considerando esse reiki que faz milagres. Todo e qualquer milagre ocorrido sobre a Terra ocorre através da energia crística. Não há nenhum modo de operar milagre sem que esse seja através da própria energia crística. No entanto, o reiki é uma energia divina e, por extensão, energia crística. Se quiser um milagre, use o reiki, mas peça-o ao Cristo. Por outro lado, o reiki tem possibilidade de curas que são verdadeiros milagres. Mas para isso acontecer, no caso dos seres humanos, há de se considerar 3 fatores importantíssimos. Tá? A fé do receptor na energia reiki, em sua extensão divina, o momento que a pessoa está passando, ou seja, se é o momento certo na vida do receptor para entrar em contato com a energia reiki, e finalmente o merecimento da cura em toda a sua extensão. Nesse último item, há de se considerar a questão kármica que envolve o receptor. Veja, a questão da fé do receptor na energia reiki, ela é interessante que a pessoa que recebe a energia reiki, ela tenha fé naquilo que ela está fazendo. Ou seja, a pessoa não vai se deitar numa maca, ficar 1 hora, 1h30 recebendo uma energia reiki, se ela não tem algum tipo de fé que está fazendo, naquilo que está fazendo. Mas nem sempre as pessoas que eventualmente vêm fazer reiki com um terapeuta, no meu caso já tive muitos desses, são pessoas que realmente vieram porque quiseram. Eles vieram meio que na marra, porque a família quis que viesse, tá? Que a família quis que viesse porque estava com problema X, Y, Z. Então, claro que a fé dessa pessoa é extremamente limitada. E eu tenho reparado que, independente da fé da pessoa, tá? Se ela acredita ou não acredita, e muitas pessoas sempre vêm com uma certa desconfiança quando vêm fazer um tratamento de reiki, assim, meio olhando do lado, né? Fica meio olhando meio de lado, meio desconfiada. Nem sempre a pessoa tem fé naquilo que está acontecendo, mas a energia reiki, ela vai funcionar independente da fé do sujeito, tá? Essa questão de fé do receptor na energia reiki em toda a sua extensão divina é quando realmente uma pessoa está tão desesperada que efetivamente ela está querendo quase que um milagre na vida dela. Então ela tem que ter muita fé no reiki que ela está fazendo e muita fé em Deus, Jesus ou na divindade que ele acredite. Tá? O momento certo é o momento da vida da pessoa, ou seja, será que é o momento certo para a pessoa entrar em contato com essa energia? Vai ajudá-la em alguma coisa, ou ela vai achar simplesmente que é alguma coisa que eventualmente vai fazer por fazer, só para ver como é que é, como curiosidade, patati patatá. Então, o momento certo é o momento que a pessoa precisa, é o momento de socorro, é o momento que ela já está desesperada. Eu posso dizer que normalmente as pessoas que acorrem ao reiki é quando elas já
tentaram muitas outras coisas, remédios alopáticos, homeopáticos, sessão de psiquiatria, psicanálise, psicólogo e tudo mais, tá? Então, as pessoas elas costumam procurar o reiki ou até outros sistemas, como, por exemplo, um sujeito vai num centro espírita receber um passe espírita, ou vai num centro de umbanda desfazer um trabalho que acho que fizeram para ele, alguma coisa assim. Ou seja, o reiki é uma daquelas últimas soluções que as pessoas encontram. Tá? E normalmente dá um resultado bastante positivo. Para algumas pessoas que já ouviram, eu já tratei perto de 2.000 pessoas ou mais, tá? E o índice de sucesso nos tratamentos chega em torno de 90%. Eu deixo os outros 10% de não funcionamento para aquelas pessoas que elas usam o seu problema emocional, o seu problema mental, espiritual ou físico para controlar a vida de alguém, ou seja, um marido controla a vida de uma esposa controla a vida do marido, um filho controla a vida da mãe, um pai controla a vida dos filhos, ou seja, controlar no sentido de ganhar atenção. Ou seja, a pessoa precisa ganhar atenção e se você der uma pílula mágica se der uma pílula mágica para alguém dizendo assim, vai te curar, é capaz de ele não tomar porque ele vai perder o controle que ele tem. E eu já tive vários casos desse aí que as pessoas realmente não adiantava fazer dezenas de sessões de reiki que, na verdade, o que ela queria de verdade era continuar doente. E normalmente são aquelas pessoas que são trazidas pela família. Então ela tem bastante dificuldade. E a questão do merecimento de cura, todas as pessoas têm um merecimento, e o merecimento às vezes tem a ver com karma. Às vezes aquilo que a pessoa está passando no momento é uma questão kármica, bem problemática, que ela tem que passar. E talvez o reiki ele não faça tanto efeito assim, ou o efeito possa acontecer, mas possa demorar muito mais tempo de solução quando existe uma questão kármica envolvida na pessoa. Então a questão do merecimento é isso, tá? O reiki como terapia. As pessoas que fazem iniciação podem se tornar profissionais se quiserem, tá? Um reikiano profissional pode apenas fazer aplicações de reiki. Para trabalhar como terapeutas de diagnóstico pessoal, no entanto, vão precisar de outros cursos complementares. Toda pessoa que quiser tornar-se um profissional terapeuta em reiki deve conhecer assuntos como anatomia e funcionamento dos órgãos, chakras, centros energéticos, reflexologia, polaridade do corpo físico, meridianos do corpo, planos e seus funcionamentos, entre outros cursos. Ou seja, para você se tornar um profissional de diagnóstico, tá? De preferência que você tenha algum tipo de universidade, como psicólogo, como psiquiatra, como psicanalista, como outros tipos como homeopata, e outros tipos de terapias complementares que possam ter um certificado no MEC. Independente disso, tá? O terapeuta de reiki não pode emitir um diagnóstico para o receptor. Ele não pode dizer assim, você está assim, 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 assado. Através da medição chácrica, eu até faço isso e faço um breve comentário como é que estão os chakras de uma pessoa, não aprofundo, apenas para ela saber que alguma coisa está ruim e a gente vai fazer um tratamento em cima, tá? Se você não é um profissional que possa dar um diagnóstico sem passar por um charlatão, ou seja, se você não tem especialidade médica nenhuma, tá? Se você trabalhar com diagnóstico, você vai incorrer num erro e pode ser até acusado de charlatanismo. Então, de preferência, um cara que vai trabalhar como terapeuta de reiki, tá? Ele pode até saber intuitivamente ou por outros métodos o problema que existe com aquela pessoa, mas eventualmente
fazer um diagnóstico muito profundo, até se meter numa doença que a pessoa tenha, aí se torna um grande problema e a pessoa sim pode ser acusada de charlatanismo, assim como, por exemplo, um homeopata não pode receitar um remédio alopata, que seja assim, tá? Um psicólogo não pode receitar remédios antidepressivos ou ansiolíticos, tá? Assim, só com um psiquiatra que tem cadeira em medicina, tá? Que ele pode fazer isso. Então, não confundir uma coisa com a outra. Agora, o Reiki, existe uma colocação em muitos sites da internet, até as pessoas que eventualmente procuram por isso, eles vão ver assim, o Reiki ele é qualificado como terapia pela Organização Mundial da Saúde, tá? Na realidade, a palavra Reiki, ela só está na Organização Mundial da Saúde como um complemento de terapias integrativas, tá? Quem procurar no INSS no Brasil vai encontrar até uma subordem lá de tratamento que o Reiki pode ser aplicado até através dos programas do INSS, tá? Como terapia apoiativa e integradora, que eles chamam, tá? Então, realmente, profissionalmente, o Reiki ele pode ser usado como trabalho, tá? Mas tem que só tomar cuidado para não entrar na área médica, ok? Veja, quantos minutos nós temos antes das perguntas, Marileide? Mais uns 10 minutinhos. Então, beleza. Então, o trabalho da energia Reiki, eu vou só falar sobre isso, tá? Veja, existem várias formas de se aplicar Reiki, tá? A pessoa não está com uma dor de cabeça, você vai lá e aplica Reiki na cabeça dela e tira a dor de cabeça. A pessoa está com mal-estar, na apostila que vocês estão lendo tem o trabalho emergencial com Reiki. Você senta o sujeito numa cadeira e vai aplicando o Reiki em determinadas posições, até para eventualmente tirar uma dor de cabeça que a pessoa tenha um mal-estar passageiro, alguma coisa assim. Seria o chamado Reiki emergencial. Tá? Depois a gente vai falar sobre Reiki emergencial, posições, patati, patatá, tudo que envolve esse tipo de aplicação. Tá? O Reiki pode ser até utilizado num caso assim, emergencial. Por exemplo, alguém está tendo um ataque cardíaco, tá? E o que você pode fazer? Primeiro, manda chamar a ambulância, imediatamente. Mas o que você pode fazer? Usando as mãos de Reiki, você não vai colocar de forma alguma, as mãos no coração da pessoa. De forma alguma. Você vai simplesmente colocar a mão no plexo solar dela, que é um ponto de energia, que é um chakra, que fica em torno de 2 a 3 centímetros acima do umbigo. E fica doando Reiki para aquela região enquanto o socorro aparece. No caso de um infarto, por exemplo, tá? Ou de um AVC. Tá? Enquanto não vem socorro, você pode ajudar essa pessoa dessa forma. No caso de um AVC, que normalmente é na cabeça, você não vai colocar a mão na cabeça. No caso de um infarto, você não vai colocar a mão no coração de forma nenhuma. Vai colocar sempre só no plexo solar. Tá? Então, ou por exemplo, alguém fratura um braço, uma perna, alguma coisa assim. Enquanto não chega o socorro, você pode começar a aplicar Reiki não em cima da fratura. Por exemplo, onde está quebrado. Você vai aplicar dos lados da fratura. Apenas para diminuir um pouco a dor da pessoa que ela está sentindo naquele instante. Tá? Mas nunca no centro da fratura. Por quê? Porque como o Reiki ele tem essa capacidade, isso já é comprovado em hospitais, de apressar a ligação dos ossos, tá? E apressar a ligação dos ossos, como o osso que pode estar quebrado, ele pode estar desunido, ou seja, ele pode não estar assim horizontalmente
alinhados, eles podem estar um pouquinho para cima, outro um pouquinho para baixo. Se você fizer reiki exatamente em cima da fratura, ele vai começar o processo de colagem, vamos dizer, colagem no osso. E aí o que vai acontecer? Ele vai ter que chegar no hospital e quebrar de novo aquele local para poder refazer a colagem do osso no local certo. Eu posso citar um exemplo. Minha esposa, que é reikiana, ela está tratando de um rapaz que teve um acidente de moto e ele teve uma fratura no fêmur. Cristina? Ela está lá embaixo. O que acontece é o seguinte, ele teve a fratura e logo em seguida, depois de uma semana, ele começou, acho que 3 dias depois, 3 ou 4 dias, ele começou a fazer reiki conosco, tá? E o que aconteceu? Ele voltou lá no hospital para tirar um raio-x, patati, patatá, tá? Em 3 semanas. E nessas 3 semanas ele estava fazendo reiki, tá? E normalmente a gente fazendo reiki em cima da fratura já, porque os ossos já estavam estabilizados no mesmo lugar. Então, em 3 semanas o médico ficou assustado, porque a recuperação que ele esperava para aquela fratura, que seria para 3 meses, foi em 3 semanas, tá? A minha mestra de reiki, em 1996, o filho dela também quebrou o braço, e ela fez esse mesmo sistema. Não colocou a mão em cima, mas colocou a mão dos lados da fratura para diminuir a dor do menino. Ele engessou o braço e ela aplicou continuamente reiki por todos os dias no braço dele. E o tempo que ele teria que ficar com o braço engessado seria 4 meses, ficou apenas em 1 mês. Então, tem certas coisas que, eventualmente, o reiki faz que a gente não tem grandes explicações para isso, mas ele efetivamente acontece. Então, qual que é o trabalho da energia reiki? Quando você vai fazer efetivamente um tratamento numa pessoa. Depois a gente vai falar sobre o que se faz antes do tratamento, como é que se avalia como a pessoa está, como que esse tratamento vai se proceder e várias maneiras que pode se utilizar o reiki e tudo mais. A gente vai ver o tratamento de reiki depois também, o emergencial, o tratamento de reiki, e mais tarde quem for o mestre eu vou ensinar sobre o reiju, tá? Que são ressintonizações em reiki. Eu vou ensinar também a massagem Ketsuiki Kokan-Ho, que é uma massagem que se utiliza no reiki, que é para melhorar a questão de circulação sanguínea para quem tem problemas de circulação sanguínea. Tá, mas veja bem, quando a gente vai fazer uma sessão de reiki, um tratamento de reiki, normalmente é 3 dias consecutivos e 1 dia a mais, digamos assim, como lambuja, para a coisa funcionar. Por quê? Você tem que atentar para 3 tipos de coisas, chamado LHF, limpeza, harmonização e fixação. Então veja bem, o reiki proporciona a cura de forma sutil e profunda. De uma maneira clara e resumida, o reiki atua no nível profundo, que irá atingir a causa de todos os problemas. Em primeiro lugar, o reiki trabalha o aqui e no agora, tempo e espaço para onde nos conduz imediatamente. Sendo assim, concentra todas as emanações equilibradas ou não, do passado, do presente e do futuro, para um único ponto e momento, que é onde nós estamos. Assim, ficamos temporariamente fora do lugar e tempo. Muitas pessoas têm visões ou sensações de vidas passadas, presentes e futuras numa sessão de reiki por causa disso. Uma vez concentrando tempo e espaço, o reiki promove o alimento dos nossos corpos por sobre o mesmo ponto que já concentrou tempo e espaço. Feito isso, ele energiza com sua energia transformadora e terrivelmente amorosa todo o conjunto. Isso se dá muito rapidamente durante as primeiras posições sobre a cabeça, onde se encontra o chakra coronal,
do qual fazemos a conexão com o mundo superior. Nesse primeiro momento, que é a primeira hora de aplicação, a primeira aplicação de uma série de 4, o Reiki promove a limpeza de nosso eu concentrado. Com o canal limpo, ele segue para o segundo tempo, segunda hora ou segunda aplicação, no máximo 24 horas depois da primeira, onde ela vai harmonizar o nosso eu concentrado. 24 horas depois da primeira e não menos que 4 horas depois da primeira. Então, não mais que 24 horas e não menos do que 4 horas. No terceiro e quarto momentos, que é a terceira e quarta aplicações de Reiki, separadas também no máximo de 24 horas, o Reiki vai fixar-se naquele ponto. Se o receptor ficasse imóvel e com a mente limpa a partir de então, não seria necessário mais aplicações de Reiki, pois Reiki ficaria por força de inércia, atuando ali indefinidamente. No entanto, tanto no corpo físico como nos demais, mais sutis, existem movimentações constantes que quebram aquele momento concentrado, dispersando-nos novamente através do tempo e espaço. E é por isso que requer novas aplicações. Se houver uma constância dessas aplicações em máximo uma semana após a quarta aplicação consecutiva, o Reiki não vai mais precisar limpar e harmonizar, passando a atuar diretamente na fixação. E é aí que começa a produzir a cura. Então, o Reiki ele não cura os problemas da pessoa imediatamente. A primeira sessão seria sempre uma limpeza, a segunda sessão seria harmonização, a terceira seria fixação, a quarta seria fixação, e o ideal seria o seguinte: ou continuar as sessões 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 15 sessões consecutivas, normalmente não menos que 24 horas, aliás, não mais que 24 horas e não menos que 4 horas, tá? Seria o ideal. Mas como as pessoas normalmente às vezes não têm tempo para isso, o ideal seria assim: as 4 sessões consecutivas iniciais, que antes dessas sessões iniciais você pode fazer o que a gente chama de limpeza áurica, tá? Limpeza áurica, depois a gente vai falar sobre isso, que você pode fazer em conjunto com a primeira aplicação. Aí você faria 4 sessões consecutivas para chegar até o ponto de fixação da energia Rei, tá? E aí depois você teria fazer um esquema mais ou menos assim: 3 vezes por semana, depois 2 vezes por semana, depois 1 vez por semana, depois pode ser 1 vez a cada 15 dias, depois 1 vez por mês, até que a pessoa diga: eu estou bem, eu não preciso mais. Você, como terapeuta reikiano, nunca vai sugerir e dizer para a pessoa assim: agora você está bem, agora você não precisa mais. Quem sabe se está bem ou não é a pessoa que está recebendo o Reiki. Então, ela que vai decidir o tempo, ou seja, a partir do momento que ela começar a se sentir bem dos problemas, tanto físicos, como emocionais, como mentais ou espirituais, que eventualmente ela tenha, quando ela se sentir aberta a isso e sem mais grandes problemas que possam estar atrapalhando a vida dela como um todo, ela vai dizer para você: eu não preciso mais. E é esse momento que você para. Agora, acontece o seguinte, também com o Reiki. Só vou terminar bem rapidinho. Acontece o seguinte também com o Reiki. Tem muitas pessoas que ficam, aspas, viciadas no Reiki. Ou seja, o problema inicial que trouxe ela ao Reiki já foi dirimido há muito tempo. Só que as sensações que o Reiki proporciona para muitas pessoas são muito boas, são assim como viagens, ir para locais diferentes, ver visões, no estado alfa, né, evidentemente, ver visões. Tem pessoas que têm sensação de estar levitando no momento que está fazendo o Reiki, pessoas que vão visitar locais muito lindos, muito maravilhosos. Tem pessoas que se comunicam com seres angelicais no momento do Reiki, tem pessoas que sentem presenças espirituais durante o Reiki, e isso
acaba fazendo com que a pessoa fique viciada em sentir aquela sensação. E apesar que, apesar que os problemas dela já foram resolvidos, mas ela está simplesmente viciada em receber aquela sensação. É claro, se você é um terapeuta e eventualmente está cobrando por sessões de reiki, aí o problema será da pessoa. Agora, se você faz um trabalho de caridade e faz as suas sessões de terapia de uma forma gratuita, tá? Você vai estar tirando o horário e local para uma outra pessoa que necessite. Então, quando você começar a perceber que a pessoa, o problema inicial da pessoa já sumiu há muito tempo e ela continua voltando, porque você está fazendo, por exemplo, de graça, tá? Então é hora devagarinho de você começar a conversar com a pessoa e ir retirando o reiki aos pouquinhos, não de repente, espaçar as sessões, espaçar cada vez mais até que a pessoa acabe desistindo por conta. Eu falo disso sobre as pessoas que se viciam em reiki. E eu já tive muitos casos assim, que eu tive que ir abandonando o tratamento aos pouquinhos, porque a pessoa já tinha resolvido totalmente os problemas dela, mas acontece que a sensação de receber o reiki é muito viciante para muitas pessoas. Acho que podemos abrir para as perguntas, né, Marileide? Vamos lá então. O Gilvan abre ali, Gilvan ou a Rose, alguém que sabe, eu não sei. E aí vamos tentar fazer assim, gente, fazer perguntas diretas, né? Porque são 20 minutos que a gente tem até encerrar. A gente deu um espaçozinho um pouquinho maior porque caiu aquela hora. E não ficar divagando e dissertando sobre a resposta. Fez a pergunta, o Shankara responde, vamos deixar a vez para os outros perguntarem também, senão fica entre dois ali debatendo e as outras pessoas que também têm perguntas para fazer não vão ter oportunidade. Vamos lá, então vamos começar aqui por cima, pela ordem. Quem tiver pergunta, vai perguntando. Eu não tenho. Eu quero. Eu queria saber lá, a então. relação entre reiki, o passe em centro espírita e kundalini. Veja, o reiki é o seguinte, em relação ao passe centro espírita, acontece o seguinte, acho que alguém está com o microfone aberto. Márcia, teu microfone está aberto. Gilvan, é o seguinte, em relação ao passe espírita, num centro espírita, acontece o seguinte, quando você como médium, num centro espírita, você na realidade está recebendo irradiações de uma entidade espiritual. Através de você, essa entidade espiritual estará jogando essa energia fluídica, né, que eles chamam de energia fluídica, para a pessoa que tem essa necessidade. O reiki, ele não tem a ver com a questão espiritual. O reiki tem a ver com uma energia vital universal, energia vital espiritual. É fato, como esse grupo aqui é bastante aberto a esse tipo de colocação, que quando você está fazendo reiki, entidades espirituais eventualmente vão ajudar no trabalho do reiki, mas elas não interferem diretamente. Porque o sujeito que está aplicando o reiki, ele pode não ser um médium, ele pode ser uma pessoa que não tem mediunidade até sem problema algum, tá? Ele pode ser um reikiano sem ser médium, assim como um médium pode ser reikiano. Agora, o passe do centro espírita é irradiação de espíritos. No caso do reiki, é efetivamente apenas pegar a energia vital universal e jogar na pessoa que tem necessidade. Quanto à Kundalini, quem trabalha com reiki durante muito tempo, normalmente a Kundalini ela pode subir um pouquinho, tá? Existem muitas pessoas que fazem exercícios miraculosos para subir a Kundalini, mas não sabem o quanto isso é perigoso, tá? Porque a pessoa está preparada para essa energia subir a determinados pontos. Tem monges que meditam a vida inteira para a Kundalini chegar no máximo até o chakra cardíaco. Quando muito, tá? Mas normalmente a energia Kundalini ela é bem um pouco trabalhada, ou seja, ela começa meio que querer subir um pouquinho a cada vez que você trabalha com reiki. Não sei se eu te respondi. Sim, bacana, valeu.
Queria aproveitar. Rose quer perguntar, Rose. Aguinaldo quer escrever tua pergunta. Alexandre, vamos fazendo a chamada aqui. Alisson, André, Angelita. Opa, eu aí. Vamos lá então, Alexandre. Então, Sandro. o Shankar, eu postei até lá no grupo lá, né, porque tem uma figura relacionada, então tá lá no grupo lá a figura, desenhei mais ou menos, que eu tive uma experiência né, em desdobramento, né, onde eu observei ali meu corpo astral e eu vi feixes de luz saindo da palma da mão, feixes brancos saindo e uma figura, né, aí depois você podia dar uma olhadinha lá na figura, eu queria saber se... essa figura está onde? Tá no grupo lá que a Marileide criou. Eu queria saber se essa figura tem alguma coisa a ver com o reiki e se tem a ver com a predisposição a aplicar o reiki. Me dá um segundo que eu já vejo aqui. Eu tô no Facebook e já posso dizer para você. Me dá um segundo que eu vou ver lá o grupo que ela criou e ver a figura, tá? Só um pouquinho. Nessa figura lá, né, você não tem que ler o texto que eu coloquei lá, tem 4 símbolos em torno dela, né, tinha um mentorzinho me acompanhando ali, uma pessoa me acompanhando, né, que eu não conseguia ver, né, e a única coisa que eu me lembro é que ele falou que esses símbolos, que eu não soube expressar os símbolos, que eu não lembro, tinha a ver com os... Sim. Você pode me dizer aonde que está aqui À esquerda aqui do Facebook, embaixo ali onde tem os grupos, estão assim, conversando sobre reiki. Ah, tá. Só um minutinho. Eu não consegui mandar o convite para ti, teria que pedir lá para participar. Sinceramente eu não encontrei, acho que eu estou mais por fora que um da Índia aqui, desculpa a colocação. Ô Alexandre, quem sabe deixa essa pergunta, depois quando ele conseguir entrar, ele olha lá, porque eu acho que vai sair um pouquinho fora aqui do assunto e a gente tem um pouquinho de tempo, né? Faltam mais 10, 15 minutos para encerrar, né? Então eu faço o seguinte, eu vou deixar a pergunta anotada aqui, tá? E depois eu vou procurar onde é que está essa figura e depois eu te digo alguma coisa, tá? Nos links tudo bem. O pessoal postou. Estão me ouvindo? Estou ouvindo. Ah, tá. Você falou sobre imposição das mãos, né? No caso dos evangélicos que impõem as mãos às pessoas e fazem aquelas orações, tem alguma coisa a ver com o reiki ou não? Não, isso aí não tem nada a ver com reiki. Na verdade, qualquer padre, qualquer evangélico faz esse tipo de imposição de mãos, trazendo lá particularmente a energia de Deus para jogar essa energia para as pessoas. O reiki não tem nada a ver com esse tipo de imposição de mão que os padres evangélicos fazem. O reiki, na realidade, ele não está vinculado a religião alguma, tá? Ele é apenas uma terapia vibracional, vamos dizer assim. Ali a Angelita não vai fazer, a André tá seguindo, gente, não vou fazer chamada, né? Brenner. Posso fazer uma pergunta? Eu vou fazer uma pergunta então. Se não vão na ordem, podem fazer. Shankar, sobre aqueles símbolos do reiki que você falou, eles são uma forma de conexão com essa energia, a gente vê bastante mantra. Pode repetir, porque alguém falou no meio do caminho? Você estava falando sobre os símbolos, né, do reiki, né? E eu queria saber se eles são uma forma de conexão.
Na verdade, é uma forma de conexão. Nós já vamos entrar no aspecto dos símbolos bem mais profundo. A gente vai saber exatamente o que cada símbolo faz. Por exemplo, o Chokurei é um símbolo que ele, digamos assim, dobra a energia do Reiki, tá? Ou seja, aquilo que você faz, ela é dobrado, tá? É uma forma de conexão para você fazer o seguinte: quanto mais você consegue carregar energia Reiki, melhor será o trabalho, tá? Mesmo no que você não tenha símbolos, tem formas de você fazer meditação, fazer oração, que seria a meditação Gassou, depois tem o Heijyo, depois tem o Shiryo, que a gente vai aprender mais tarde, tá? Na verdade, quanto melhor a tua conexão com a energia Rei, melhor será o trabalho. E os símbolos são uma forma de fazer, aspas, um ancoramento dessa energia com muito mais capacidade de utilização. Obrigado. Oi, tem uma pergunta aqui, justamente sobre a questão dos símbolos. Eu já ouvi falar, algumas pessoas já disseram sobre essa questão da dependência dos símbolos. Aí eu queria que você falasse um pouco sobre isso e aproveitar um pouquinho a pergunta inicial da comparação com o passe e comparar um pouco com o Jorei, que também tem essa questão da imposição de mãos. Veja, a questão dos símbolos ela tá determinada da seguinte forma. Você imagina uma criança que vai começar a andar de bicicleta. Então, você tem que colocar aquelas rodinhas adicionais para a criança não se desequilibrar. Depois de um certo tempo, ela começa a se equilibrar melhor e começa a guiar a bicicleta usando até formas diferentes, fazendo pirueta, fazendo uma porção de malabarismo com bicicleta, tá? Que é normal. Tá? Então, mal comparando, o símbolo do Reiki, ele é mais ou menos para a mesma coisa. Ou seja, o inicial, ele é um suporte energético a mais para que você possa, digamos, trabalhar essa energia de uma forma melhor. Tá? Acontece o seguinte: quando você faz uma sintonização em Reiki, tá? No segundo grau você vai receber 3 símbolos, depois no mestrado vai receber mais 2 símbolos, tá? E à medida com o passar dos anos, não é assim dias, a passar dos anos, esses símbolos começam a ficar tão integrados à pessoa, que basta aí ela pensar no símbolo que o símbolo já estará agindo. Enquanto que antes, no início, essa dependência está em você ter que desenhar esse símbolo todas as vezes, com as palmas das mãos em cima da pessoa, em cima do objeto, em cima de onde você quer energizar com aquele determinado símbolo. Tá? Agora, depois que você tem isso já integrado em você, basta pensar no símbolo que ele já estará funcionando de acordo com as necessidades que a pessoa tem. Quanto ao Jorei, ele é uma imposição de mãos, eu não conheço muito bem qual que é a filosofia, mas não deve ser muito diferente da captação da energia vital e que se possa ser passado por uma pessoa. Talvez seja uma outra maneira de se utilizar a energia vital universal. Bárbara Hambrenan, ela escreveu um livro chamado Mãos de Luz. Então existe um grupo chamado Mãos de Luz no mundo inteiro, tá? Ela escreveu 2 livros, Mãos de Luz e Luz Emergente. Eu tenho os 2 livros, tá? Então, na realidade são sistemas diferentes que utilizam a energia vital universal. A diferença para o Reiki, que o Reiki ele tem uma característica única, por ele ter vindo de várias variantes de estudos que existia, budismo esotérico, magia japonesa, Shujendo, xamanismo, shintoísmo, taoísmo. Então foi unido várias coisas até chegar num determinado ponto que realmente pega essas lições do Qigong também, tá? Para trazer
esse aspecto da energia, de como ela pode ser utilizada. Tá? Esses outros tipos de grupos eu não posso dizer exatamente como que é captada essa energia, mas eu acredito que seja uma maneira diversificada de se captar energia universal e transmitir da mesma forma como se transmitiria com o Reiki, com exceção que eu sei que o Jorei parece que não tem muitos símbolos, ou talvez tenha um ou dois, alguma coisa assim. Um amigo meu comentou comigo rapidamente sobre Jorei uma vez, tá? E Mãos de Luz efetivamente não tem símbolo algum, pelo que eu li dos livros de Barbara Brennan. Agora, sobre a pergunta do padre, você pode voltar novamente? Quem tinha feito a pergunta? Pergunta de quem? Não, obrigado aí, cara, pela explicação. O Alisson colocou aqui que no Jorei tem um amuleto chamado Horikari, né? Eu me lembro que esse amigo meu tinha esse amuleto no peito, né? Que que ele falou, que é usado para conduzir energia, que até onde eu sei é energia vital universal também. Então é uma forma diferenciada, tá? Eles têm um amuleto, que o amuleto nada mais é que também um símbolo, né? Também um símbolo. Então eles têm esse símbolo. No caso do Reiki, ele tem símbolos diferenciados de várias culturas diferentes e de vários tipos de aspas, de magias diferentes. Ok, pessoal. Então, faltando 2 minutinhos para terminar, a gente acho que deixa. O Breno tem uma pergunta aqui, bem rapidinho. Isso, então daí Brenner faz a última pergunta agora, e depois à noite, 8 horas, a gente está aqui de novo. Aí quem não perguntou agora já vai anotando aí para de noite, no horário das perguntas. Eu tenho uma pergunta. Se uma pessoa não tem uma das mãos, ou as duas mãos não tem, também pode ser reikiano? Pode. O reiki, na realidade, ele escapa, eu posso dizer, escapa por tudo quanto é lado do corpo da gente. Até pelos pés você pode enviar reiki. Você pode enviar reiki se o cara não tem mão, vai enviar reiki com o cotoco do braço, ou com o cotovelo, ou ele pode enviar reiki com os olhos, ele pode enviar reiki com o sopro também. Então ter ou não ter mãos não faz diferença. A pessoa pensa na hora da aplicação do reiki, em cores. Isso é um negócio mais complicado. A pessoa pensa, o que a pessoa pensa na hora da aplicação do reiki, essa que é a pergunta, tá? É o seguinte, na verdade o reikiano, ele vai saber muito bem que ele está enviando energia rei para uma pessoa, porque ele próprio, ele entra num semi-estado de consciência, tá? Que gira em torno dos seus 7,83 Hz. Então, às vezes as mesmas sensações que o sujeito está sentindo, não as mesmas, mas eu digo, sensações que o sujeito que está recebendo o reiki está sentindo, o reikiano também vai ter outras sensações inerentes a ele, tá? Então, você sabe muito bem quando a energia reiki está funcionando muito bem, é quando você, reikiano, que está doando energia, também entra num estado alterado de consciência, que é em torno de 7 Hz, ok? Agora, sobre cores, depois você pode perguntar de novo sobre isso, tá? Porque é um negócio mais complexo. Porque sobre cores, você pode enviar cores, sim, quando você está fazendo tratamento durante o reiki. Mas não é assim. Às vezes, pensar numa cor, você faz uma cor diferente. Se você pensa azul, você faz amarelo. Então, existe uma maneira específica que eu vou ensinar para vocês como canalizar as cores corretamente para enviar durante o reiki. Ok, então, pessoal, encerrou o nosso horário. Agradecemos ao Shankara, né, por esse tempo todo disponível aqui. E aí fica a... Gostou do vídeo? Então clique em gostei, em seguida favoriteou e se inscreve em nosso canal. Assim, você ajuda na divulgação do grupo Viagem Astral.
Muita paz e luz para todos.